Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os substantivos, aquela classe de palavras que nós conhecemos no bimestre passado. Nós fizemos aí um estudo detalhado sobre essa classe de palavras, nós vimos o que são substantivos, vimos as suas classificações e agora nós vamos revisar, porque no livro de língua portuguesa, lá no capítulo 5 que nós iniciamos, tem essa revisão, tem essa parte. Então, nós vamos falar aí de forma mais breve. Lembrando que nós já temos 2 aulas sobre os substantivos, parte 1 e 2. Qualquer coisa vocês podem retornar essas aulas, mas todo o conteúdo visto lá vai ser visto agora novamente, mas de forma breve, tá bom? Com exemplos. E vocês vão fazer as atividades do livro de língua portuguesa sobre os substantivos também. Se vocês encontrarem alguma dúvida com alguma questão, com alguma classificação dos substantivos, vocês participem do plantão, tá bom? Levantem as dúvidas, coloquem no caderno e me procurem no plantão para a gente conseguir passar pelo substantivo e chegar na classe adjetivos, que é a próxima classe a ser trabalhada por nós. E para nós entendermos o que é um adjetivo, nós precisamos entender o que é um substantivo, tá bom? Então vamos lá? Lá no livro de língua portuguesa, nós temos aí novamente o tópico, o conteúdo substantivo. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 195, tá bom? Para acompanharem aí o raciocínio, acompanharem os estudos e vocês também irem marcando, sublinhando aí as partes importantes, tá bom? Quem ainda não tiver feito isso. No início do conteúdo, nós temos uma tirinha. Vamos fazer a leitura. Onde já se viu uma mãe de vários pintinhos, que pode ser avó a qualquer dia. Ah, que galo! Chega essa hora em casa, que, ainda pensando em galo? Esse galo na cabeça é da maldita porta do galinheiro. Vamos lá. O humor dessa tirinha está no duplo sentido da palavra galo. No uso cotidiano, essa palavra pode ser empregada com vários sentidos. Na tira, ela tanto pode designar a ave, forma masculina de galinha, como um machucado causado por uma pancada na cabeça. Assim, podemos dizer que galo é uma palavra que usamos para nomear coisas que podemos entender como substâncias. Por isso, é um substantivo. Nós sabemos que substantivo é aquela classe de palavra que trata dos nomes das coisas, das substâncias, ok? E aqui nós estamos trabalhando aí com o duplo sentido, né? Com o sentido, 2 sentidos da palavra galo, certo? Pode ser o nome de um animal, de um respectivo animal, e pode ser o nome também de um galo, de um machucado, ok? E aí nós temos bem aqui, ó, no dicionário, o que é substantivo. É a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos apreender mentalmente como substâncias, porque todos esses objetos, todas essas substâncias, nós nomeamos, certo? Então, nós damos nome a tudo, aos sentimentos, às pessoas, aos lugares, aos objetos. Então, tudo que é substância, nós damos nome. E é o substantivo que vai tratar desses nomes, tá bom? Esses nomes são substantivos, ok? Vamos lá. Veja alguns exemplos de substantivos. Aqui nós temos computador, Zé Mário, livro, maçã, sol, carro, cometa, papel, caneta, violão, mangueira, sapoti, casa, rua, apartamento, televisão, sofá, cama, café, comida, almofada,
são nomes, certo? São substâncias e nós nomeamos essas substâncias. Agora, objetos apreendidos mentalmente como substâncias. Agora, nós temos aí, observemos bem, objetos apreendidos mentalmente. Nós não podemos tocar, não há uma independência, né? Então, nós apreendemos mentalmente. Por exemplo, amor, ali é o primeiro nome. Amor, nós temos como algo, um objeto que é apreendido mentalmente. Nós não pegamos o amor. O amor é um sentimento, ele é sentido, mas ele é algo. E esse algo é nomeado, tá bom? Esse sentimento é nomeado. E o nome desse sentimento, amor, é um substantivo. Vamos ver os exemplos aqui. Amor, Deus, sentimento, atenção, carinho, fala, intenção, ansiedade, nascimento, felicidade, orgulho, anjo, saúde, saída, saci, boitatá, vontade, angústia, dor, ajuda, intuição, liberdade. E aí nós temos as classificações dos substantivos. Os substantivos classificam-se em, primeira classificação que nós vamos rever aqui, abstratos. Substantivos, eles podem ser classificados como abstratos. Eu sei que vocês lembram. Substantivo abstrato é aquele que depende de algo para existir. Nós acabamos de falar no amor. Amor é um sentimento. E ele sozinho, ele não existe. Ele precisa que alguém o sinta. Certo? Então, ele é abstrato. E aí nós temos aqui, tem existência dependente, como cuidado. O cuidado, ele não é um objeto, ele não é algo que existe por si só. O cuidado, ele é realizado por nós, certo? Ansiedade, cansaço, ele é sentido por nós. Eles, né, a ansiedade e o cansaço são sentidos por nós. A existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço e etc. Vamos agora para os substantivos concretos. Nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. São seres cuja existência é independente. Agora é o contrário. Enquanto o substantivo abstrato, vamos voltar aqui, há uma existência dependente. Agora, aqui no substantivo concreto, nós temos uma existência independente. Por exemplo, João, barco, mar, areia, quadro, vidro. O João é o nome de alguém, de uma pessoa. E ele existe, concretamente. Nós temos celular. Celular também é um substantivo concreto, porque é um objeto que existe, ele não tem dependência. Barco, mar, enfim, todos esses nomes são substantivos concretos, porque designam aqueles objetos que são independentes. A existência deles não depende de algo ou alguém, ok? Agora vamos lá. Para classificarmos um substantivo como concreto ou abstrato, precisamos analisar a forma como ele foi empregado. Em algumas situações, usamos substantivos abstratos como se fossem concretos. É o que acontece, por exemplo, quando se diz: o amor chegou ao coração dela. A ansiedade sempre me acompanha. A justiça é cega. Aqui são alguns usos. Às vezes nós utilizamos o substantivo abstrato como concreto. Por exemplo, vamos ver aqui, a justiça é cega. Nós tratamos a justiça como algo concreto, que é cego, como uma pessoa, né, que é cega. Mas aí depende da intenção em que eu utilizo esse substantivo. Ali no caso, justiça é um substantivo abstrato que é tratado como substantivo concreto. Da mesma forma como ansiedade. A ansiedade é algo que se sente, não é algo que acompanha. Quem acompanha
é uma pessoa, né? Ou um objeto, né? Acompanha. O amor chegou ao coração dela. O amor chegou. Chegar é uma ação. O sentimento realiza essa ação? Não. Mas nesses casos nós utilizamos aí o substantivo abstrato como se ele fosse concreto, tá bom? E aí os substantivos concretos, eles se classificam. São outras classificações que nós podemos colocar ali dentro do abranger ali pelo concreto, pelo substantivo concreto, que são os próprios e os comuns, tá bom? Substantivos próprios são os que usamos para nos referirmos a um ser em particular. Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Substantivo próprio é bem tranquilo, aquele nome em particular. O seu nome é um substantivo próprio. O nome da escola em que você estuda é um substantivo próprio. O nome da sua cidade ou de qualquer outra cidade é um substantivo próprio, porque é um nome em particular, um nome específico. Ele é escrito com letra maiúscula, por isso que nós escrevemos o nome da escola com letra maiúscula. Nós escrevemos a cidade, quando nós vamos fazer o cabeçalho, com letra maiúscula. O nosso nome a gente sempre inicia com letra maiúscula, certo? Então é uma característica do substantivo próprio. E nós temos os substantivos comuns. Antes de passar para os comuns, aqui tem uns exemplos. Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton. Então são nomes próprios, ok? Comuns, nós temos os substantivos comuns. São aqueles que utilizamos para seres em geral. Aí agora nós não fazemos o uso da letra inicial maiúscula. Por quê? Porque é um nome que está fazendo referência de modo geral. Ali nós temos jogo, caneta, parede, ódio, folclore, pedra, abraço, corpo. Então, nós temos ali um substantivo comum. E esses substantivos comuns, eles fazem referência de um modo geral. Por exemplo, caneta. Caneta é o nome de um objeto. Se eu falo caneta, eu posso pegar aqui diversas canetas, diversos objetos, diversas cores, de diversas marcas. Mas aquilo lá é caneta. Agora, se eu me refiro a Bic, Bic é a marca de uma caneta. Então, não é qualquer caneta, é uma Bic. Então, eu tenho ali algo em particular, específico. Então, comum é geral. Próprios, ali é particular, tá bom? Agora, coletivos. Os substantivos coletivos indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas. Vamos lá? Os substantivos coletivos são aqueles que designam a coletividade, certo? Tem um conjunto de animais. Eu tenho, por exemplo, um conjunto de aves. Eu tenho o quê? Um bando. Se eu tenho um conjunto de livros, eu tenho uma biblioteca. Se eu tenho um conjunto de bois, eu tenho uma boiada. Então, esses nomes aqui, ó, dessa coletividade são os substantivos coletivos, certo? Substantivo coletivo é bem tranquilo. Enxame é o coletivo de abelhas ou insetos. Enxoval, nós temos aí o coletivo de roupas. Fauna, coletivo de animais de uma região. Flora, nós temos o coletivo de plantas. Então, é bem tranquilo. Vocês podem estudar aí esse quadro, nessas duas colunas aí de coletivos, porque quanto mais vocês souberem, melhor, tá bom? Então, nós temos aqui uma diversidade muito grande de substantivos coletivos. E lá na gramática também tem, ela tem uma página inteira de substantivos coletivos, tá bom? Vamos lá. Aí, nós vamos trabalhar agora com a questão de gênero, de número e grau. Nós acabamos de ver as classificações de forma rápida, certo? Então, agora vamos ver aqui a questão dos substantivos em relação ao gênero. Os substantivos podem ser, então, masculinos
ou femininos. Então, quando nós falamos em gênero, nós estamos falando em feminino e masculino. Masculino podem ser precedidos, que é preceder, é estar antes. Podem ser precedidos de o, os, uns. Aqui nós temos artigos definidos, o e os, e artigos indefinidos, e uns. O substantivo, ele vai ser precedido sempre por um artigo. Às vezes ele aparece, ou às vezes não. Mas nós sabemos ali, a partir do gênero, qual é o artigo que acompanha o substantivo. Por exemplo, celular. Eu falo a celular? Não, o celular, porque é o nome comum de dois gêneros, certo? Mas nós temos, por exemplo, gato, gata, o gato, a gata. Então, nós temos essa diferenciação de gênero. Masculino, nós precedemos aí de o, os, uns. E geralmente eles terminam em o. Gato, cachorro, menino. Então, geralmente terminam também com a letrinha O. Vamos lá. Nós temos aqui diversos exemplos. O carro, os livros, almoço. Agora já é um artigo indefinido, porque é um almoço, certo? É indefinido. Uns ônibus, os homens, o tamanho, uns sentimentos. Então, são exemplos aqui de substantivos aí no gênero masculino. Nós temos o gênero feminino, que podem ser precedidos pelos artigos as, singular plural, umas, singular plural também dos artigos indefinidos. Exemplos: a sandália, a saudade, as casas, as meninas, umas blusas, uma emoção, uma pessoa, enfim. Nós temos aqui, então, exemplos de substantivos no gênero feminino. É muito importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Camisa, por exemplo, é uma palavra feminina, mas não tem sexo. Observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino. Então vamos lá. Antes de nós observarmos aqui esse quadro, essa tabela que nós já vimos quando nós trabalhamos o substantivo anteriormente, vamos voltar aqui um pouquinho nesse Aprenda Mais, nesse boxer aqui. Nós temos aqui, ó, amigos. Com o grande número de pessoas que cada vez mais integram as redes sociais e a comunicação acelerada, é comum usuários utilizarem recursos linguísticos que atingem simultaneamente homens e mulheres, como em amigos e menino, menina. As letras que marcam as desinências de gênero, a e o, são substituídas por x ou pelo arroba. Esse uso informal é muito comum em textos de blogs e tweets. Pessoal, vocês já devem ter visto, com certeza, porque vocês já têm um contato maior aí com a internet, com essas gírias. Esse uso do x ou do arroba, ao invés de colocar a letrinha a ou o, que vão designar aí respectivamente o sexo feminino ou masculino, porque assim abrange ambos os sexos, tá bom? Então é bem interessante. Se você ainda não conhece, você pode pesquisar e ficarmos antenados aí para... Lembram que quando nós começamos a trabalhar a língua portuguesa, a linguagem, nós falamos que a língua ela está em constante evolução a partir das influências sociais e culturais, né? A língua ela é dinâmica e ela vai perdendo algumas palavras com o tempo, que é o chamado arcaísmo, vai ganhando palavras novas, os neologismos, e algumas questões vão se modificando. Aqui nós estamos de frente aí com uma mudança muito atual do uso aí do gênero em substantivos, tá bom? Do x ou do arroba para designar aí
os gêneros, certo? Agora sim, vamos voltar aqui para nossa tabelinha a respeito da construção aí, da passagem do masculino para o feminino, porque não é algo feito aleatoriamente. A gramática, ela tem suas regras e suas lógicas. Aqui, para passar aí um substantivo do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, nós temos aí algumas regrinhas. Por exemplo, terminação no masculino, a palavrinha quando termina no masculino em or, né? A terminação no feminino vai ser ora, senador, senadora, senhor, senhora. Terminação em masculino or, pode ser no feminino is, ator, atriz. Terminação no masculino or, a terminação no feminino pode ser eira, lavador, lavadeira. Então aqui nós temos uma regrinha, ok? Agora, nós temos outra regrinha aqui. A terminação no masculino, se for ão, nós podemos terminar no feminino em ean, campeão, campeã, peão, peã. Ou ão pode terminar também em oa, patrão, patroa. Terminação no masculino ão também pode terminar no feminino em ona, amigão, amigona. Então, temos aqui uma outra regrinha, seguindo aí uma lógica. Agora, se a palavrinha, se o meu substantivo terminar em e, quando estiver no masculino, no feminino, ele pode terminar em a, chefe, chefa, pode terminar em essa, abade, abadesa, pode terminar em exa, duque, duquesa, e pode terminar em isa, sacerdote, sacerdotisa. Outra regrinha aí de transformação do masculino para o feminino. E por último, nós temos aqui o S e o Z, que no feminino pode terminar em A, juiz, juíza, marquês, marquesa. Só acrescento aí o A. Ok? Aqui não vai dar para eu pintar o Z. Mas enfim, nós temos aí algumas regrinhas de transformação, de mudança do feminino para o masculino. Então, há umas regrinhas, uma lógica ali a ser seguida, tá bom? Chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma. Uniforma, uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epicenos, referem-se a alguns animais. Para indicar sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. Então, quando o substantivo é epiceno, nós temos um nome só, né? Ele é uniforme, mas aí como que eu vou diferenciar? Utilizando a palavrinha macho ou fêmea. Onça, macho, onça, fêmea. Tatu, macho, tatu, fêmea. Ok? Nós temos uma forma, mas nós temos aqui a utilização dessas palavrinhas. São os substantivos epicenos, esses aqui. Nós temos também os sobrecomuns, que designam pessoas. Nós temos a criança. A criança serve tanto para o masculino quanto para o feminino. A testemunha serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Inclusive, se eu uso o testemunho não é aquela pessoa que irá testemunhar. O testemunho é o resultado ali dessa ação de testemunhar. Então, são coisas diferentes, certo? Então, a testemunha, nós temos, por exemplo, aconteceu algum fato diferente no setor e nós temos duas testemunhas, um homem e uma mulher. O homem é uma testemunha, tá bom? Está, é um substantivo sobrecomum que designa pessoa. A pessoa também é um substantivo em questão de gênero sobrecomum. Nós temos também comuns de dois gêneros, podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres.
Nesse caso, colocamos a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero. O pianista, a pianista. Como que a gente vai diferenciar o gênero? Com o artigo antes. Masculino, o, feminino, a. Da mesma forma, especialista. Vamos diferenciar aqui, ó. O especialista, a especialista. Cliente, da mesma forma. O cliente, a cliente. Ok? Que temos os substantivos comuns de dois gêneros. Nós temos também o número dos substantivos. Os substantivos, eles podem estar no singular ou no plural. Bem tranquilo, né? Singular nós sabemos que designa apenas a um ser. Plural designa a mais de um ser. Por exemplo, eu tenho um gato, está no singular. Eu tenho 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos, plural. Então, nós temos ali a presença do S que vai me indicar o número, tá bom? Mas é sempre assim? Eu sempre só coloco o S no final? Não. Nós temos algumas regrinhas também para a questão do número, que está bem aqui do lado, tá bom? Vamos aqui ficar nessa parte, depois passamos para lá. Bem, quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, indica apenas um ser. Plural indica mais de um ser. Exemplo aqui, gato, gatos. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Observe, caderno, cadernos. Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente. Observe. Aqui, ó, vamos lá. Terminação no singular, ao. A terminação no plural vai ser ais. Tá vendo? Eu mudei o L por I e acrescentei o S. Vendaval, vendavais. Plural, plurais. Terminação em el. Passar para eis, quando a palavra for oxítona, ou eis, proparoxítona. Vamos lá. Papel, papéis. Túnel, túneis. Gente, oxítona, nós sabemos que é quando a última sílaba é a tônica, né? Papel, a última sílaba é tônica. Então, o final vai ser eis. Papel, papéis. Agora, a palavra túnel. Nós temos até o acentinho aqui, ó. Vai me indicar que é uma paroxítona. Túnel. Então, vai ser túneis. Ok? Sem o acento, sem a tonicidade. Nós temos aqui também palavrinhas que no singular terminam em i, os substantivos, que no plural vão terminar em is, se a palavra for oxítona, funil, funis, ou eis, se for paroxítona, réptil, répteis. Ol, a terminação no plural vai ser ois. Farol, faróis. Em a terminação no plural vai ser us. Pau, paus, pauis. Essa palavrinha que nós não temos muito costume é o mesmo que pântano, tá bom? Aqui seria, no caso, no singular referente a pântano, depois pântanos. Mas nós temos essas palavrinhas diferentes aí, tá bom? Nós temos também substantivos que terminam em M, geralmente vão no plural, terminar com NS. Jovem, jovens. Bem, bens. No singular, o substantivo que terminar em N também vai terminar em NS. Pólen, pólens. E, por último, terminação no singular ão. Aí nós temos aí 3 terminações possíveis. Ãos, ões ou ães. Vamos lá. Exemplo. Cidadão, cidadãos. Fogão, fogões. Pão, pães. Tá bom? Então, nós vimos aí um quadro com algumas terminações aí do singular o plural. Nós temos mais alguns aqui, ó. No singular R ou Z, no plural será es. Flor, flores. Chafariz, chafarizes. Nós temos o acréscimo aí do ES.
Alguns substantivos terminados em S no singular, no plural. Nós temos o acréscimo do S, né? Monossílabo tônico ou oxítono. E não varia quando é paroxítono ou proparoxítono. Então vamos lá, monossílabo tônico, monossílabo, uma sílaba, e oxítono, tá bom? Mês, meses, japonês, japoneses, exemplos, né? E quando não varia, o lápis, os lápis, o vírus, os vírus, não muda, nós não temos a mudança aí, não varia. Nós temos aí também, por último, as terminações, a terminação X, né? No plural ficaria da mesma forma, não varia. O tórax, os tórax, ok? E nós temos também, por último, aí o grau. Quando nós falamos em grau, nós tratamos de aumentativo e diminutivo, tá bom? Em questão de proporção, né? Quantidade, tamanho, intensidade e proporção. E aí vamos lá, ó. Para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos também variam em grau. E aí nós temos o diminutivo: gatinho, casinha, mãozinha, criancinha. Nós temos aí uma terminação, porque está no sintético, que vai me indicar que é algo pequeno, relativo a tamanho. Posso colocar também criança, pequena, casa, pequena. Então, nós temos aí na forma analítica, que eu tenho auxílio de outra palavra que vai me indicar aí esse tamanho ou intensidade. Vamos lá, grau diminutivo sintético. Em geral, forma-se com as terminações inho ou zinho, ou zinha. Copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. E nós temos analítica, a forma analítica, que é formada em geral com o auxílio da palavra pequeno ou de outra equivalente. Não vai ser sempre pequeno, pode ser minúsculo, pode ser menor, enfim, palavras equivalentes a pequeno. Por exemplo, carro pequeno, roupa diminuta, casa minúsculo. Olha aí, vocês podem anotar essa palavrinha aqui, ó, diminuta, no dicionário de vocês aí, ó, no caderninho, e passar a utilizá-la. E nós temos também o grau aumentativo. Esse, ao contrário do diminutivo, ele vai indicar uma proporção, tamanho maior, né? Casa grande, a forma analítica. Casão ou casarão, né? Casarão, o correto. Carrão ou carro grande. Sapato grande. Aí nós temos as duas formas, sintética e analítica. Da mesma forma que o diminutivo. Sintético, nós colocamos ali na terminação da palavra, que pode ser ão, ona ou zão. Copão, carrão, problemão, chorona, pezão. E analítico, forma em geral com o auxílio da palavra grande ou de outra equivalente. Copo grande, apartamento enorme, dívida enorme. No dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. É o que acontece quando se diz, por exemplo, que Aninha é uma pessoa legal. A forma Aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, não tamanho ou intensidade. Quando nós falamos Aninha, quando nós vamos falar com a nossa mãe de forma carinhosa, mãezinha ou paizinho, então o diminutivo ele tem aí essa função também na língua, de tratar quando nós temos a intenção aí de agradar, essa questão aí de afetividade, certo? Denota afetividade, dependendo do uso, a depender do uso e do contexto, da situação de utilização, tá bom? Pessoal, agora nós vamos finalizar a aula. Foi uma revisão, né, breve sobre os substantivos, porque nós já tivemos mais aulas sobre o substantivo. Então, se vocês quiserem ver novamente as aulas,
Também não deixem de utilizar o material para estudar, tá bom? Vocês têm o livro de língua portuguesa, vocês têm a gramática, vocês têm a internet aí também à disposição de vocês. Então, só não podemos passar para frente sem compreender o que é substantivo. Agora, vocês vão responder as atividades da página 200 até a 205 para quarta-feira, tá bom? Amanhã nós temos aula, mas a aula é de produção textual. Então, vai ser outra atividade. Isso aqui é para quarta-feira. Vocês têm até lá para fazer, me mostrar, e então nós vamos corrigir, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tenham ótimas aulas, as outras que vocês tiverem também, ótimos estudos, e até a próxima aula, viu?